Presença do passado. Toda casa tem uma história, e essa não é uma exceção. Quando começamos a habitar um lugar antigo, com um passado cheio de acontecimentos misteriosos, talvez sem saber e sem nos darmos conta, nós já sejamos os invasores. Não é que podemos ser os elementos estranhos do local? O meu nome é Ana Luísa, eu sou do estado de São Paulo e sempre fui fascinada por temas paranormais. Nos meus tempos livres, eu tento visitar lugares que têm esse tipo de história e lenda. Às vezes, eu sou acompanhada pela minha amiga Beth. Outras vezes, eu vou sozinha, mesmo em excursões. Aqui em São Paulo, existe um tipo de turismo macabro onde você pode visitar esses tipos de lugares. Antes de começar, eu preciso dizer que poucas vezes eu tive a experiência de ver alguma aparição ou sentir alguma presença. A minha amiga Beth e eu fomos visitar uma casa onde ocorreu uma série de assassinatos. Isso aconteceu no ano de 2018. A Beth me contou sobre essa casa, mas não quis me dar o endereço. Ela queria fazer uma surpresa e também para que eu não ficasse pesquisando sobre o lugar. Isso é algo que eu não gosto, mas tive que aceitar seu pedido de ir, dessa vez guiada apenas por ela. Assim que chegamos, vimos um grupo de pessoas já esperando a sua vez de entrar. Apesar de estarmos do lado de fora, sentia-se uma pressão no ar, uma sensação pesada. Quando você sabe que algo horrível aconteceu no interior de um lugar, a atmosfera é bem diferente. A Beth estava muito empolgada, mas já dentro da casa nos separamos por alguma razão. Enquanto ela e outras pessoas exploravam o local, algo chamou a minha atenção. Haviam várias aves mortas no quintal, todas diferentes. Isso era bem estranho e me perguntei o que havia causado aquilo, pois ninguém havia retirado aquelas aves dali. O mau cheiro já estava horrível e parecia que já fazia bastante tempo que elas estavam mortas. Foi quando de repente eu comecei a sentir frio e medo ao mesmo tempo. Eu nunca havia experimentado algo assim e, para ser honesta, não gostei nada de sentir isso. Eu comecei a ficar enjoada e então comecei a procurar a Beth, mas não a encontrei. Nesse momento, o senhor mais velho se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Como pude, expliquei o meu mal-estar e coloquei a culpa no mau cheiro das aves mortas. Eu fiquei em choque quando ele me perguntou de quais aves eu estava falando. Quando eu olhei para trás, quase caí sentada, porque tudo estava diferente. Estava tudo limpo, sem mato ou aves mortas. Ele gentilmente me tirou de lá e me assegurou de que aquilo poderia ser uma revelação de como a casa estava anteriormente, pois no seu interior haviam ocorrido vários crimes e as paredes estavam impregnadas com o sofrimento não só da infeliz família, mas também de seus entes queridos que choraram por eles. Os guias começaram a contar que os inquilinos das casas vizinhas garantiram que de repente coisas estranhas começaram a acontecer, como por exemplo, objetos se movendo sozinhos e aparecendo em lugares da casa durante a noite. O rádio se ligava em uma estação específica e podia-se ouvir anúncios publicitários de décadas passadas. E talvez você se pergunte, o que há de estranho nisso? O fato é que aquele rádio que ficava na casa estava quebrado. Além disso, ele não tinha um cabo para conectá-lo na tomada. Ele era tipo um objeto de decoração. Com o tempo, aquele móvel funcionou como um escritório do governo. Nesse local, sempre se ouviam crianças correndo, passos subindo e descendo as escadas, portas batendo, sem que houvesse vento. Era bem desconfortável sentir-se vigiado por algo que não se pode ver. O imóvel foi desocupado por razões que o guia do local não soube revelar. Até hoje, ele continua desabitado e sua estrutura pouco a pouco vai se deteriorando. Nesse tipo de lugar, onde pessoas boas perdem a vida,
Talvez suas almas não se deem conta disso, e é por isso que elas se fazem presentes quando algum desconhecido entra naquela casa invadindo seu espaço. Eu contei a Beth o que havia acontecido comigo. Ela me garantiu que não sentiu presença alguma. Essa foi a última vez que eu fiz esse tipo de passeio. O que eu senti naquele dia foi realmente assustador, e Deus me livre de passar por isso novamente. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu desejo uma ótima noite. Encontros com o sobrenatural. Muito boa noite a todos os inscritos. O meu nome é Marcos. Eu tenho 42 anos de idade. Com meu antigo trabalho de tempos em tempos, eu precisava me mudar para uma outra cidade ou até mesmo para um outro estado. Quando as minhas filhas eram pequenas, a minha esposa, Alessandra, podia me acompanhar, mas quando elas começaram a frequentar a escola, isso acabou as desestabilizando. Foi então que decidimos não fazer mais essas mudanças. O que eu vou contar aconteceu quando nós nos mudamos para uma casa que fica em Belém, no Pará. A minha filha mais velha, Antônia, tinha 6 anos de idade. Dizem que nessa cidade é muito comum que as crianças percebam ou vejam fantasmas ou espíritos. A casa era muito antiga, mas apesar disso, era muito bonita e os donos a mantinham muito bem conservada. Eu me mudei um mês antes para organizar tudo. Eu fui junto com o caminhão da mudança e pouco tempo depois chegaram a minha esposa e as meninas. Desde que elas chegaram, a minha filha Antônia olhava muito tempo para a escada. Às vezes ela apontava para um determinado ponto, mas como nem a sua mãe nem eu víamos o que ela nos indicava, não dávamos muita importância. Eu gostaria muito que tivéssemos pensado diferente, pois teríamos evitado tudo o que aconteceu, meus amigos. Com o tempo as coisas realmente começaram a ficar muito estranhas. Antônia dizia à minha esposa que havia uma senhora morando na casa. Ela apontava constantemente para uma escada que levava a um corredor. A minha esposa olhava, mas não via a senhora que a nossa filha dizia estar lá. Então a minha esposa começou a fazer perguntas sobre essa tal senhora que Antônia via. A minha filha então começou a descrevê-la, dizendo que o seu cabelo era longo. Ela usava também um vestido branco que cobria todo o seu corpo, mas que deixava apenas os seus pés à mostra. A minha esposa quase teve um infarto, quando Antônia, a nossa filha, contou que conseguia ver os móveis que ficavam encostados na parede atrás daquela senhora, pois ela parecia ser transparente. A minha esposa logo entendeu que aquela não era uma senhora comum, e sim um espírito que ficava vagando por ali na nossa casa. Quando a minha esposa me contou essa história, eu disse que provavelmente era só a imaginação da menina. Mas em um fim de semana, enquanto eu estava em casa, infelizmente eu também a vi. Aquilo era totalmente translúcido e arrastava os pés enquanto avançava devagar. Eu não conseguia ver o seu rosto, pois ela estava com a cabeça baixa. Eu posso jurar que o ambiente havia se formado em uma energia tão pesada que eu comecei a sentir uma tristeza e uma imensa vontade de chorar. Aquela pobre alma transmitia esses sentimentos de dor e melancolia. Antes de chegar onde eu estava, a imagem dela começou a se desvanecer bem na minha frente, deixando no ar um cheiro de rosas. Eu não contei à minha esposa o que eu havia visto, até mesmo para não deixá-la mais assustada do que já estava. Isso me fez começar a fazer perguntas aos vizinhos que moravam há muitos anos perto daquela casa. Eu queria saber se por acaso eles tinham algum conhecimento daquela pobre alma que estava se manifestando ali na minha frente. Foi então que um casal de vizinhos, já idosos, me contou que a casa era conhecida como o Casarão. Era conhecida por toda a área, mas também como o Casarão da Mulher de Branco. Dizem que um antigo proprietário era um homem muito rico
e que não só aquela casa era de sua propriedade, mas várias outras no bairro. Eles me contaram também que ele comprou aquela casa em particular para dar de presente a uma das suas filhas, que estava prestes a se casar. Ele mesmo cuidou da decoração, tanto do interior quanto da área externa. Mas infelizmente, em uma noite, alguns ladrões entraram na casa em busca de objetos de valor, pois diziam que eles eram muito ricos e guardavam joias finas e dinheiro lá dentro. Porém, aqueles vagabundos só não levaram os objetos valiosos, como também tiraram a vida da pobre mulher e antes fizeram coisas indescritíveis com ela. O marido sobreviveu ao ataque e quando ele se recuperou, nunca mais voltou àquela casa. Talvez a alma daquela pobre mulher esteja buscando seu amor perdido, presa para sempre naquela mansão. E quando a encontraram sem vida, isso aconteceu exatamente naquele corredor onde Antônia e eu havíamos visto repetidas vezes aquele fantasma. Nunca tentamos nos comunicar com ela, era como se nós não existíssemos para ela. Depois que tomamos conhecimento dessa história, ficamos apenas mais alguns meses naquela casa. Continuamos vendo-a aparecer e desaparecer sem que ela notasse a nossa presença. Nos mudamos para o estado do Maranhão e felizmente estamos lá até hoje. A minha filha Antônia não se lembra de nada desses encontros com a tal mulher daquele casarão. Alguns anos depois fomos de férias para Belém e eu convidei a minha esposa para visitar aquele casarão, mas ela não aceitou. A casa ainda parece majestosa e com aquela aura de mistério. Eu não vou mentir, eu senti o desejo de entrar e ver novamente aquela aparição, mas ao mesmo tempo o medo de tê-la diante de mim me fez dar a volta e ir embora. Até hoje eu não tive mais nenhuma experiência sobrenatural e eu realmente espero nunca mais voltar a ter. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite. O Homem da Capa Preta. Boa noite, o meu nome é Milena. Hoje eu vivo no Rio de Janeiro, mas eu nasci em São Paulo. Eu gosto muito do canal e sempre acreditei no sobrenatural. Eu sou evangélica, mas eu venho de uma família católica que praticamente se viu perdida em meio a tudo o que aconteceu comigo. Eu vou começar com as primeiras memórias que eu tenho. Eu fui uma criança com muita dificuldade para dormir. Eu tinha pesadelos constantes. Eu via vultos e ouvia vozes. Os meus pais escondiam as chaves de casa depois que eu dormia, pois diziam que eu era sonâmbula e tinham medo de que eu saísse e algo me acontecesse. Nunca acreditei nisso, até que um dia a minha irmã, por parte de mãe, fez questão de me mostrar meu chinelo, que estava no ponto mais alto da estante. Nem os meus pais alcançariam aquele lugar sem subir em algo. Naquele dia eu fiquei em choque, porque não fazia sentido. Com o tempo eu descobri que a minha bisavó, ainda viva naquela época, era descendente indígena e também tinha as mesmas experiências que eu. Lembro-me de sempre estar doente e estranhamente a minha bisa parecia sentir isso lá no interior da Bahia. De alguma forma ela conseguia entrar em contato, indicando qual erva ou remédio poderia me ajudar. Isso foi um problema por um longo período e culminou no relato que eu irei contar agora. Tudo ocorreu em uma noite como outra qualquer. Eu estava dormindo e tive mais um pesadelo. Nele eu me via em um lugar vazio, não havia nada. O céu e o chão pareciam a mesma coisa, ambos com um tom avermelhado. Olhei em volta e vi ao longe um mar. Era um mar negro. A água era tão escura que me causava calafrios. Mesmo sendo ainda uma criança pequena, lembro-me perfeitamente desse sonho. Foi quando eu vi um som. Era um rosnado e vinha por detrás de mim. Eu me virei e vi um ser estranho.
parecia um homem todo de preto. Ele estava longe e eu não conseguia ver o seu rosto. Ele usava uma espécie de capa escura. Foi quando de repente aquela entidade se abaixou, ficando de quatro, e no mesmo instante se transformou em um enorme cão negro que começou a correr em minha direção. Sem opções, eu comecei a correr, porém sem ter para onde ir. Até hoje eu odeio essa sensação que temos nos sonhos. Parece que corremos, mas nunca saímos do lugar. Porém, com muita insistência, eu consegui correr até aquela água escura e no meio das trevas o perdi de vista. Foi essa a primeira lembrança que eu tive desse ser, a quem eu passei a chamar de um homem da capa preta. Eu entrei em desespero. Eu comecei a gritar para o meu pai, dizendo que aquela coisa estava ali. Apontei na direção, mas naquele momento só eu podia vê-la. Os meus pais olharam para o mesmo lugar, mas não viram nada. Eu abracei a minha mãe, pois eu estava em pânico, dizendo que aquela coisa demoníaca queria me pegar e me engolir inteira. No colo dela, eu tremia de medo. Então fechei os meus olhos com força. Lembro-me de escutar os passos pesados do meu pai se aproximando rapidamente, ao mesmo tempo em que minha mãe se levantava de repente. Acho que algo aconteceu nesse momento, pois ambos saíram correndo comigo no colo e me levaram para um outro cômodo. Era onde ficava a cama deles, separada da cozinha por uma cortina. Depois disso, a minha memória falha. Com o passar do tempo, os meus pais sempre evitaram falar sobre o que havia acontecido naquela noite, mas eu me lembro de ambos ficarem abraçados comigo durante a noite inteira. Com certeza, viram ou sentiram algo que nunca quiseram me contar. Certa vez, eu cheguei a questioná-los sobre aquilo. Perguntei se por acaso eles tinham visto algo, mas eles desviaram do assunto. No entanto, percebi uma troca de olhares preocupada entre os dois. Aquela foi uma noite infernal. Eu demorei muito para dormir, mas com os meus pais ao meu lado, senti-me insegura e, enfim, eu consegui descansar. Já no dia seguinte eu fui para a escolinha e acabei esquecendo do ocorrido. Mais tarde, já em casa, eu brincava com a minha irmã mais nova no quintal e quando eu olhei para o meu cachorro e por um instante eu vi aquela coisa se materializar bem na minha frente, ficando de pé. Foi tudo muito rápido, mas na hora eu me lembro que eu fechei bem os meus olhos e pisquei repetidamente até que aquela coisa começou a desaparecer diante dos meus olhos, voltando a ser apenas o meu cachorro. Naquele momento eu não disse nada à minha irmã, até mesmo para não assustá-la. Mas eu fiquei do lado de fora até os meus pais chegarem. Eu estava apavorada com aquela visão. Mal sabia eu que esse evento era apenas o começo de vários eventos assustadores que ainda eu enfrentaria. Ele tentaria contra a minha vida por muitos anos, mas esses fatos ficam para uma outra ocasião. Aos que ouviram meu relato, deixo um aviso. Nem sempre o que as crianças dizem é fruto da imaginação fértil. Às vezes, prestar atenção ao que elas falam pode salvá-las de experiências traumáticas. Tudo o que eu contei aqui é verdade. Eu tenho certeza de que eu vivenciei momentos que só podem ser descritos como algo vindo do além. Boa noite. A Casa dos Espíritos Inquietos. Desde que eu me entendo por gente, eu sei que na casa da minha tia Rita sempre aconteceram coisas muito estranhas. Desde objetos que aparecem em outros cômodos, até vozes e sussurros que pareciam vir do além. O que eu vou contar tem acontecido nessa casa desde que minha tia comprou essa propriedade, lá no interior de Minas Gerais. A minha tia Rita até hoje é uma mulher solteira. Todos os seus irmãos e irmãs se casaram quando eram muito jovens. A família diz que ela teve um namorado, mas ele era tão apegado à mãe dele
que diziam que ela foi culpada pelo rompimento do compromisso com a minha tia. Mas apesar disso, ela não é uma solteirona amarga por causa da solidão e da falta de afeto de um marido ou de filhos. Aos 56 anos de idade, ela faz mais bagunça que nós, seus sobrinhos. Ela adquiriu essa casa em um leilão. Esta é uma daquelas casas que ficam no meio do mato, afastadas de tudo e de todos. A casa data dos anos 40, tem vários quartos, e eu posso garantir que ali estão os espíritos dos que foram os seus primeiros donos. A primeira vez que eu visitei essa casa, eu tinha 13 anos de idade. Os meus pais tiveram que me mandar para lá por uns dias, pois o meu avô, infelizmente, havia falecido. A família do meu pai passou por uma série de situações que os separaram. Então, eles não quiseram que eu fosse, porque talvez não seriam bem recebidos. Enfim, eu só fiquei lá por 3 dias e 2 noites, o suficiente para não querer passar mais tempo ali. Durante o dia, o panorama era muito diferente, mas à noite parecia um buraco negro. A casa tomava um aspecto tenebroso. A minha tia Rita me levou para jantar em um centrozinho e quando voltamos para casa, eu logo notei que ela hesitava em decidir onde eu dormiria. Algo estranho para uma mulher que sempre viveu sozinha. Mas eu não a questionei, pois eu estava cansada. Eu só queria dormir. Foi quando eu fui acordada no meio da noite com o som de móveis sendo arrastados. Porém, isso acontecia nos quartos que ficavam no segundo andar. Eu me agarrei ao cobertor de medo e tentei acordar minha tia, porém, sem sucesso. Assim como começou, o barulho parou, mas não sem antes eu ouvi um grito aterrador fora da casa. Foi nesse momento que a minha tia acordou e acendeu a luz. Eu estava quase chorando de medo. A minha tia me olhou e disse que não era nada, mas para falar a verdade, ela parecia um pouco preocupada. No dia seguinte eu contei a ela o que eu havia escutado durante a noite, mas ela apenas me olhou sem dizer nada. Os meus pais acabaram voltando antes do previsto e antes de irmos embora, eu olhei para aquela casa e prometi nunca mais voltar, independente do que acontecesse. Mas promessas às vezes se quebram, e 5 anos depois, lá estava eu de volta para aquela casa, sendo que dessa vez as coisas foram diferentes. Estávamos sentadas debaixo de uma árvore. A minha tia começou a me contar o que diziam no povoado sobre aquela velha casa. Assim que ela se mudou, ela notou que antes do anoitecer, os animais rondavam perto da casa, mas não se aproximavam o suficiente. Eles ficavam como se estivessem inquietos. Haviam gatos durante o dia, mas ao escurecer eles se escondiam. A tia Rita dizia que isso sempre acontecia. À meia-noite, os moradores sempre afirmavam que coisas estranhas aconteciam na propriedade durante a madrugada. Eram sussurros assustadores e gritos que ecoavam dentro e fora da casa. Mas a maior atividade sempre ocorria na sala e no final do quintal. A minha tia perguntou se sabiam o porquê que os fenômenos somente aconteciam nesses 2 lugares. Ao que parece, os antigos donos foram encontrados mortos na sala e outros disseram que os corpos foram enterrados nos fundos do quintal para dificultar a localização deles. A minha tia me disse que eles não aparecem para quem visita a casa e não se deixam ver, mas ela garante que não só os escuta, como também sente a presença deles e às vezes ela até os vê. O estranho é que ela não tem medo, pois já mora lá há mais de 25 anos e acabou se acostumando com a presença deles, assim como eles se acostumaram com a dela. A minha tia diz que eles são espíritos inquietos do passado e se apegaram ao mundo dos vivos porque não querem pertencer ao mundo dos mortos. Segundo ela, as manifestações ainda ocorrem sempre à meia-noite. Sinceramente, eu não sei como uma pessoa pode se acostumar com uma situação dessas. Eu já teria me mudado ou então
eu já estaria completamente maluca. Esse foi o meu relato, meus amigos. Muito obrigado a todos por ouvi-lo. Fiquem com Deus. A névoa do além. Olá, eu me chamo Luiz Felipe, eu sou de São Paulo. Eu quero contar um relato medonho que aconteceu comigo entre os anos de 2007 e 2008. Naquela época, eu estava namorando uma moça que eu conheci em uma balada. Era uma balada meio que granfina, que por acaso eu acabei indo. De cara, percebi que ela tinha um padrão de vida mais elevado do que o meu. Enfim, começamos a namorar. Foi então que em um sábado à noite, ela me chamou para passar a noite com ela em sua casa. Quando eu cheguei ao local, logo reparei que a casa era enorme. Na verdade, era uma verdadeira mansão. Toda vez que eu ia lá, sempre me impressionava com o tamanho daquilo. Ainda mais considerando que apenas 3 pessoas moravam ali. Até então, a noite foi tranquila. Depois de algumas horas, acabamos pegando no sono enquanto assistíamos a um filme na TV. Eu não sei quanto tempo passou, mas em algum momento eu acordei do nada. Eu percebi que o local estava bem frio e, pelo meu palpite, deveria ser umas 4 horas da madrugada. Olhei ao redor e vi que a minha namorada estava encostada em mim, dormindo profundamente. Eu estava prestes a voltar a dormir quando eu comecei a sentir a boca seca. Eu me levantei cuidadosamente e fui até a cozinha para beber um copo d'água. Naquela noite só estávamos eu e ela em casa, então tudo estava bem silencioso e até um pouco macabro. Já na cozinha, enquanto bebia a minha água, eu estava com os meus olhos fechados. Foi quando eu percebi um som estranho, parecia aqueles sinos usados para chamar o mordomo. Na hora aquilo chamou a minha atenção, pois eu nunca tinha ouvido aquele som na casa. Abri os olhos após beber a água e percebi algo muito estranho. A cozinha estava tomada por uma neblina forte. Era tão densa que mal dava para ver o outro lado do cômodo. No mesmo instante, a casa mergulhou em um completo silêncio novamente, mas a cozinha parecia estar envolta em um tom esverdeado por conta daquela névoa sinistra. Obviamente, eu fiquei assustado. Eu até pensei por um momento que pudesse ser fumaça de algum incêndio, mas o mais intrigante é que não havia cheiro algum. Era realmente uma espécie de neblina. Coloquei o copo na pia e fui direto para a sala, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Aquela névoa macabra estava por todos os lados, tornando os corredores ainda mais assustadores. Eu caminhei devagar, esfregando os olhos para ter certeza de que não era imaginação minha. Foi então que eu congelei de susto. Havia um gramofone velho que ficava na sala. Foi quando ele começou a tocar uma música muito antiga. Na hora eu não reconheci, mas depois eu lembrei que era uma canção da Carmen Miranda chamada Taí. Nem preciso dizer que eu fiquei completamente apavorado. Eu corri em direção à sala, mas de repente senti como se algo segurasse a minha mão e me puxasse para trás. A força foi tão grande que parei e me virei bruscamente. Foi então que eu vi, em meio à neblina, uma sombra completamente negra. A silhueta era escura, esfumaçada, mas os seus olhos eram verdes e brilhantes na escuridão. Naquele instante, a única coisa que passou pela minha cabeça foi perigo. Eu soltei um grito e tentei correr, mas parecia que aquela coisa me segurava sem nem precisar me tocar. Naquele momento, o pavor havia me dominado. Eu fechei os olhos e comecei a rezar. O meu coração quase saltou pela boca quando de repente um sino ecoou alto pela casa. Eu abri os olhos e não havia mais nada ali. Tudo parecia ter voltado ao normal. A música do gramofone havia se cessado e a névoa havia desaparecido completamente. Eu estava parado no meio de um corredor feito um idiota. Recuperando a noção do tempo e do lugar, eu não perdi tempo e corri para a sala.
A minha namorada ainda dormia tranquilamente enquanto as minhas pernas tremiam de medo. Deitei-me no sofá, mas foi quase impossível pregar os meus olhos depois do que eu vi naquela casa. O resto da madrugada seguiu sem mais nada de anormal, mas depois daquela experiência, duvido que algo pudesse ser pior. Hoje não estou mais com aquela garota. Nunca mais precisei pisar naquela casa estranha e assustadora. Até hoje eu não sei explicar o que havia acontecido comigo naquela madrugada, mas seja lá o que for, eu não tenho dúvidas que aquilo veio do além. Boa noite. A Fazenda dos Mortos. Muito boa noite a todos. O meu nome é Luiz Henrique. Eu sou natural do estado de Pernambuco. E esse relato é da minha família. Os nossos avós e os nossos pais têm muitas histórias para contar. Histórias que falam de fantasmas e almas penadas que ainda habitam os lugares onde morreram. Seja por causas naturais, por acidente ou porque tiveram a vida abreviada por alguém. O meu avô Cândido nos contou várias vezes essa história, assim como o pai dele contou a ele, e assim sucessivamente. Existem lendas que continuam a ser contadas, enquanto outras se perdem com o tempo. Mas esta que eu irei compartilhar com vocês permanece na memória daqueles que continuam a narrar os acontecimentos. Aquela fazenda guarda uma história terrível. Começava então a nos contar o meu avô. A data exata em que começaram a acontecer os fatos não se sabe com certeza. Alguns asseguram que tudo começou com os saques feitos pelos cangaceiros nas fazendas em tempos antigos, mas também pode ter ocorrido depois disso. Dentro especificamente daquela fazenda havia acontecido um massacre, tanto dos antigos donos quanto dos trabalhadores que lá estavam. Com o passar dos dias, os vizinhos dos arredores perceberam o que havia acontecido, pois não viam nem os donos e nem os seus trabalhadores. Um grupo de pessoas foi até lá e acabou encontrando apenas morte e desolação. Haviam corpos mutilados dentro e fora da mansão, nos estábulos e nos arredores. Eles esperaram a chegada de alguns familiares dos donos. Além disso, os corpos já estavam em péssimas condições e o mau cheiro era insuportável. Então acabaram enterrando os corpos massacrados de homens e mulheres e crianças, fazendo isso sem a presença de um padre que pudesse encomendar suas almas. Com o passar dos anos, algumas pessoas passavam pelo local antes do anoitecer e começaram a contar que quando passavam por aquele lugar, podiam ouvir gritos vindo de dentro da fazenda e quando tentavam entrar para socorrer as pessoas, eram empurrados para fora por alguma força invisível. Então o que restavam fazer eram sair correndo, se benzendo e jurando nunca mais passar por aquele lugar. Depois de muitos anos, a fazenda foi reformada e uma família se mudou para lá. Mas a verdade é que ninguém nunca soube se o lugar havia sido vendido ou se aquela família havia invadido e tomado posse do local. No entanto, ninguém conseguiu passar muito tempo por lá, pois figuras fantasmagóricas apareciam do nada e causavam pânico a quem ousasse permanecer lá dentro durante a noite. Além disso, ruídos inexplicáveis eram ouvidos a qualquer hora do dia ou da noite. Com o tempo, a fazenda foi adquirindo uma má reputação. Foram os seus novos donos que começaram a ter experiências com aquelas pobres almas torturadas dos antigos proprietários. O local parecia às vezes estar parado no tempo, como num lugar destinado àquelas almas torturadas que ainda não encontraram seu descanso eterno. Os velhos muros do lugar são testemunhas de uma intensa atividade paranormal. Dizem que os espíritos ficaram presos por entre os seus muros de tijolos e pedras
Acredita-se que esses espíritos não apenas atormentam as almas daqueles que tentam morar lá, mas também daqueles que ousam cruzar sua porteira, seja para conhecer ou apenas para visitar o lugar. Até hoje nunca se soube o local exato onde ocorreram essas mortes. Tudo, segundo meu avô, é especulação e fofoca do povo. Era assim que meu avô terminava de contar a história. Quando eu insistia para que ele contasse mais e dissesse onde os corpos estavam enterrados, ele me respondia: devemos ter respeito e não entrar no domínio dos mortos. Depois de muitos anos, perguntei ao meu pai sobre a história que o meu avô contava sobre aquela fazenda e suas almas atormentadas. O meu pai me confirmou que tudo o que meu avô contava era realmente verdade. Já o avô do meu pai foi um daqueles trabalhadores que teve uma infeliz experiência de ter entrado lá em uma tarde enquanto voltava de cortar lenha. Ele dizia que aquele lugar havia ficado amaldiçoado, pois as almas que estavam ali ainda eram torturadas por seus agressores. Era isso que eu tinha para contar, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. Eu desejo uma ótima noite a todos.